Oi, alunos, que é a professora Eline. A gente vai gravar esse vídeo, que é um vídeo de fechamento do nosso ano letivo, do nosso quarto bimestre. Então, a gente vai trabalhar o capítulo 10 e o capítulo 11. O capítulo 10 trata-se de genética e o capítulo 11 de evolução. Então, vocês vão estudar esse assunto que posteriormente vai ser cobrado, certo? Então, acompanhe pelo livro de vocês. Genética e hereditariedade, capítulo 10, certo? Aqui do lado nós temos alguns conteúdos que a gente vai ver, o que é a experiência de Mendel, o que é cromossomos, gene, célula haploide, célula diploide, cromossomos homólogos, alelos, genótipo, fenótipo, influência sobre o meio e noções sobre algumas doenças hereditárias e a aneuploidia, certo? Então, a gente vai, não vai dar tempo nós fazermos toda a leitura, mas eu vou comentar todo o conteúdo, certo? Daqui a gente tem Mendel, página 202. Mendel, hoje, atualmente, ele é conhecido como o pai da genética. Ele foi um monge, né, que começou um trabalho com a ervilha no jardim desse mosteiro, e através desse trabalho ele deu norte para o grande ramo da ciência, da moderna, ciência moderna, que é chamada de genética. Hoje ele é o pai da genética, só que antes, quando ele estava trabalhando, não teve o seu devido reconhecimento, certo? Tanto é que seus trabalhos só foram reconhecidos 100 anos depois da sua morte, suas contribuições. Como que eram os experimentos de Mendel? Então, a ervilha, a flor da ervilha, ela é uma flor hermafrodita, que possui o aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, o que ele fazia? Ele tirava o aparelho reprodutor masculino, certo? E depois ele polinizava com outra flor. Então, ele detinha aqui o poder para saber quais que seriam os parentais da planta que iria surgir posteriormente, certo? Assim era o trabalho de Mendel, ia fazendo as suas anotações. Mendel trabalhou 7 das características das ervilhas, porque as ervilhas têm infinitas variedades. Não só essas 7 características, mas tem outras variedades. Essas foram as 7 características que Mendel escolheu para o seu trabalho. Forma da semente, se é lisa ou forma da semente rugosa. Cor da semente, existia ervilhas com semente amarela, mas também existia ervilha com sementes verdes. Existia ervilhas com flores vermelhas e ervilha com flores brancas. Ele fazia os cruzamentos com características diferentes e via o que dava de resultado, certo? Vagem estufada, inflamada, é a vagem construída, que é aquela que tem os gondozinhos. Vagem, ervilha de vagem verde com ervilha de vagem amarela. Ervilha cujas flores elas se davam em posições do caule, com a ervilha que as flores surgiam nas extremidades. Ele cruzava o quê? Pé de ervilha planta alta com o pé de ervilha de planta baixa e iria saber o que iria resultar. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Esse cruzamento aqui, quando ele cruzava planta alta com planta baixa, na primeira geração as plantas todas surgiam altas. Ficou uma característica que ela ficava oculta, não nascia nenhuma planta baixa, só quando ele pegava esses indivíduos e cruzava entre si, na segunda geração já surgia a planta baixa, um percentual de 25%. Então, 75% das plantas eram altas e 25% eram baixas. Todas essas características, todas as que ele fazia o seu cruzamento, sempre tinha os mesmos resultados. A florzinha vermelha, a planta de flor vermelha, cruzada com a planta de florzinha branca, na primeira geração só aparecia plantas de flores vermelhas. Quando essas plantas híbridas se cruzavam entre si, aí sim surgia a outra característica que estava oculta em percentual menor. Então, naquela época não se sabia o que condicionava essas
característica. Hoje em dia a gente já sabe que são os genes, que esses genes são herdados pelos nossos pais. Metade do gene vem do nosso pai e a outra metade de nossa mãe. Então, esse material genético está nos cromossomos. É como se fosse uma receita, é como se fosse você tá no supermercado, não tem aquela barra que tem nos produtos, quando você passa no leitor, ele já conhece tudo, ele já sabe que produto é aquele, qual que é a quantidade de massa, qual que é o preço, etc. Desse jeito é o código genético. Então, quando a gente já nasce, a gente já tem por escrito todo no nossos genes, nosso código genético, que vai dizer que qual é a nossa pele, que qual é a nossa cor de olho, etc. E N outras características. Cromossomos homólogos e número haploide. Cromossomos homólogos, ele vem aos pares e as células elas podem ser haploide ou células diploide. As células diploide são essas que o cromossomo vem aos pares e ela é determinante do ser, aquela característica, ou seja, a ervilha que a gente tem do outro lado, ó, a mosca da fruta, quantos cromossomos diploide ele tem? 8. Ervilha, 14. Arroz, 24. Ser humano, 46. Então, nós temos 46 cromossomos, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. Só que nas células reprodutoras, esse número de cromossomos são divididos pela metade, ou seja, no caso dos seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos nos óvulos e espermatozoides, porque eles vão se fundir para formar uma célula diploide, que é a célula de 46 cromossomos. E depois de sucessivas divisões é que vai nascer o ser humano. Surgir, né? As células haploide se juntam com a célula haploide de sua mãe, célula ovo, ou zigoto. Essa célula ovo vai se diferenciando e até se transformar num novo bebê. Então, as células reprodutoras sempre são haploides, sempre são N. Tem um número de cromossomos dividido pela metade. Aí, o que é a genética? Que é a ciência que estuda os genes. Aqui nós temos os cromossomos, onde se localizam os alelos, ou seja, é aquela característica, ela está decodificada aqui nesse ponto desse cromossomo. Genótipo se trata dos genes que a gente carrega. Fenótipo se trata da característica externa, da cor do olho, da cor da pele, a cor dos seus cabelos, etc. Fenótipo. O genótipo, ele é único, ele veio dos nossos pais, não pode ser mudado, influenciado pelo ambiente. O fenótipo já sim, porque o fenótipo é o que se exterioriza. Então, se uma pessoa tem pele clara e ela trabalha constantemente no sol sem se proteger, ela vai mudar aquele fenótipo. O fenótipo, a cor dela vai ficar mais bronzeada, mais escura, certo? Devido ao ambiente em que ela decorre. Genes dominantes e genes recessivos. O gene dominante é aquele gene que se exterioriza, ele aparece na primeira geração. O gene recessivo é aquele que ficou oculto na primeira geração e só vai aparecer em percentual menor na segunda geração. Vocês lembram que a gente viu isso aqui, né? Então, esse pé de planta alta é dominante, porque quando ele se cruza com o pé de planta baixa, nos primeiras gerações só vai surgir plantas altas. Na segunda geração é que vai surgir a planta baixa. Então, todas essas características, essa parte aqui são as dominantes, certo? São as que se sobressaem na primeira geração. Essa parte aqui são recessivas. Só vai surgir na segunda geração. Que é a influência do ambiente, é o fenótipo, eu já falei. Aqui é a hereditariedade entre os humanos. Aqui a gente tem várias características. Aqui ele colocou duas, que é a questão do lóbulo da orelha, né?
essa carninha solta aqui é uma característica dominante, certo? Gente que não tem essa carninha, ela tem característica recessiva, né? Que o lóbulo da orelha, ele não é solto, ele é preso. Sarnas são características do que? Dominante. E a pele normal que é recessiva. Bico de viúva, que é quando a pessoa tem cabelo até assim, quase que vem aqui na testa, tem uma pontinha assim, bem na frente. Ali é uma característica dominante. Que a gente tem um tabuleiro onde a pessoa de peles, porque didaticamente a gente usa as letras maiúscula e minúscula para identificar um gene, certo? Então, quando as letras são duas maiúsculas, ele é um gene homozigoto, que ele é dominante. Quando ela tem a maiúscula e minúscula, ele é chamado gene heterozigoto, porque ele é dominante, seu fenótipo, mas ele carrega gene para formar um futuro ser recessivo. E o recessivo é com as duas letrinhas minúsculas. No caso aqui de sarnas é Szinho, Szinho. Que a gente tem um probleminha, né? Um homem com sarnas heterozigoto, casou-se com uma mulher de pele normal, quer saber qual é o percentual de chance deles terem filho de pele normal. Então, aqui 50%, né? Esse homem, ele forma espermatozoide que carrega Szinho, ou seja, forma a pele normal, e também forma espermatozoide que carrega gene para sarda. A mulher não, ela é normal, ela é Szinho, todo o óvulo dela vai ser para a normalidade. Então, do encontro desses gametas, podem ter 50% de chance de nascer indivíduos com sarna e 55% de chance de nascer indivíduos com a pele normal. Grupo sanguíneo também é outra característica que a gente adquire dos nossos pais. Existem 4 tipos de grupo sanguíneo, né? AB, sangue A, sangue B, sangue O. Existe também, dentro do grupo dos características sangue, existe também o fator RH, que é outro sistema que diferencia o nosso sangue, certo? Então, existe fator RH positivo e fator RH negativo. Quem tem fator RH positivo, ele tem o alelo dominante, ó, Rzão, Rzão. E para condicionar sangue de fator RH negativo, Rzinho, Rzinho. Isso significa dizer que a gente tem uma substância denominada fator RH. Quem tem esse genótipo dominante, tá? Gêmeos fraternos e gêmeos idênticos. Gêmeos fraternos são chamados gene bivitelinos. Eles são formados de célula-ovo diferenciados. É como se fosse dois óvulos ao mesmo tempo foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Então pode aparecer meninos ou meninas, ou 2 meninas ou 2 meninos. Gêmeos idênticos ou gêmeo univitelino, eles são formados a partir da diferenciação da sua célula-ovo. A célula-ovo se transforma em 2. E daquelas 2 vai nascer 2 crianças. E esses são gêmeos idênticos que têm a sua carga genética igual. É por isso que em gêmeos bivitelinos o sexo é igual. Se for menino vai ser 2 meninos, se for menina vai ser 2 meninas. E no gêmeo fraterno pode haver irmãos de sexo diferente. Cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são os 2 últimos cromossomos dos nossos 46 cromossomos. Esses 2 últimos cromossomos eles são diferenciados. Quando tem os 2 cromossomos iguais, é sempre mulher. Por isso que a gente didaticamente chamou de XX, mulher XX. Os homens, eles têm um cromossomo do tamanho e o outro mais reduzido. Por isso que diz que é XY, o homem, tá? E aqui a gente tem algumas doenças hereditárias, a fenilcetonúria, que é uma doença que a pessoa não pode ter contato com determinadas substâncias de fenilalina, por isso que ele tem que usar adoçante. Aí tem a questão da
do albinismo, que eu nem acho que é a doença, onde a pessoa tem pele branca, cabelo branco, cílios brancos, né? Tem aqui, tem a neoplodia, síndrome de Down, né? A neoplodia, ela resulta o quê? Da diferenciação dos gametas, onde a síndrome de síndrome de Down, o indivíduo com síndrome de Down, no cromossomo, no par de cromossomo 21, em vez de ser 2, são 3, chama-se também trissomia do cromossomo 21. Aí tem a hemofilia, né? Então tem várias doenças que elas são trazidas dos nossos ancestrais. O daltonismo, que a gente já falou, que a pessoa não consegue ver todas as cores como uma pessoa de visão normal. Aqui eu vou fechar esse link e a gente vai produzir outro link para explicar a evolução em seres vivos.